Bens, muito boa noite. Vamos começar a nossa live de sexta-feira falando sobre responsabilidade geracional. Hoje a companhia é diferente, ainda no caso na casa dos meus pais, mas hoje a companhia aqui é diferente. Hoje é o Ravi que tá aqui, não é a Amora. E já tá aqui, ó, só na preguiça. E achei muito legal esse tema ter ganho. Não que segurança não seja um tema legal, é um tema legal. E até pela quantidade de votos que foi, eu vou trazer esse tema também para vocês em uma próxima live. Boa noite, Gra! Quanto tempo não te vejo por aqui ao vivo, mulher? Como que você tá? Então, eu achei muito legal ter ganho esse tema, porque traz essa questão da perspectiva de que a nossa existência, né, a nossa esfera do eu aqui, nosso CPF, ele influencia muito para quem vem na frente, né? O que a gente faz, as nossas ações, o que a gente decide fazer da nossa vida, influencia muito para quem vai vir para frente. Então, bora trazer a perspectiva sobre isso. Até falando um pouquinho da live que a gente fez de amizade na semana passada, vou retomar a questão dos vínculos. Então, o que são considerados vínculos segundo aí o pensamento sistêmico, né? Então, os vínculos com os nossos pais, com as nossas famílias, com os parceiros, com as parceiras, né? Os relacionamentos afetivos e dinâmica de benefício e prejuízo com as pessoas que passam pela nossa história, passaram pela história da nossa família. Então, isso forma vínculos sistêmicos que podem aí gerar identificações, lealdades sistêmicas, e a gente começa a viver esses famosos sintomas que a gente chama, né? Então, uma questão com prosperidade, uma questão com indisponibilidade afetiva, com dificuldade de tomada de decisão, todos esses temas. Então, a gente tem essas bases de vínculos na nossa existência. Por que para falar de responsabilidade geracional eu preciso falar de vínculo? Quando a gente fala em responsabilidade geracional, eu entender... Cansou, Ravi? Eu entender que o que eu faço hoje, meu CPF, minha existência, tem impacto, sim, para as gerações que vêm na frente. Por quê? Se nós estamos vinculados em dinâmicas e lealdades sistêmicas com quem está para trás, né, com os nossos pais, com os nossos ancestrais, logo, em algumas gerações, principalmente para quem vai, né, ter filhos, necessitar, nós seremos os ancestrais. Nós seremos as pessoas para quais os nossos descendentes vão olhar e vão se identificar. Seja porque conseguiu, porque não conseguiu, porque fez, porque não fez, porque teve padrão de relacionamento não muito bacana, porque prosperou, porque não prosperou, porque perdeu, porque nós somos padrões continuados do nosso sistema, como já lindamente disse e trouxe para nós em um encontro de supervisão a minha mestra Luísa Valério. Então, que a gente possa ter essa consciência de que aquilo que eu decido para mim hoje, na minha vida, então se eu vou viver aí meio deixa a vida me levar, a vida leva eu estou continuando um padrão do meu sistema. Na medida em que peraí, eu tô incomodada com alguma coisa aqui, não deve ser normal esse negócio de não prosperar do jeito que eu quero. Esse tipo de padrão de relacionamento não deve ser lá muito bacana, né? Não é normal que sempre volte para o mesmo padrão de relacionamento, o mesmo padrão de acontecimento, o mesmo sentimento sempre presente. Isso não deve ser normal. Vou fazer algo a respeito. Você é responsável por alargar um pouquinho, afrouxar um pouquinho o padrão continuado do seu sistema. Isso é uma baita responsabilidade. Então, aquilo que você vai fazer, leve em consideração que você vive em um sistema. Não só o seu sistema familiar, mas o sistema como um todo, né? Já tem a teoria dos sistemas, e agora eu não vou lembrar o sobrenome do biólogo, que foi um biólogo que trouxe essa teoria pra gente, o Ludwig von... Um biólogo maravilhoso que trouxe a teoria dos sistemas,
que a gente aplica em tudo, gente, porque nós estamos inseridos em mais de um sistema. Se vocês pararem para pensar, nós temos nosso sistema, corpo humano, né, todo o nosso sistema para funcionar, tanto que já é muito estudado, muito sabido que se a gente tem alguma questão emocional, vai ter uma doença psicossomática, vai ter alguma coisa que vai influenciar no corpo físico. Então, nós, por si só, já somos um sistema. E aí nós estamos inseridos dentro do sistema da nossa família, de um sistema dentro do nosso trabalho, de um sistema enquanto cidade, de um sistema enquanto país, de um sistema, né, um mega sistema enquanto humanidade. Então, sim, aquilo que eu faço influencia direta e indiretamente no sistema do outro, porque estamos todos interligados. Tá dando para acompanhar até agora? Me digam. Você desistiu mesmo, né, Rabi? Digam se tá dando para acompanhar o raciocínio até agora. E aí, esses dias eu tava vendo Chef's Table Pizza, porque apesar de eu ser uma negação na cozinha, tá, então tá bom, calma, vou continuar. Então, apesar de eu ser uma negação na cozinha, eu adoro ver série culinária. E o Chef's Table é sensacional porque ele traz as histórias dos chefs renomados, ou dentro daquela especialidade, né? No caso a pizza, eles têm uma seção que é churrasco, outra eles fizeram Paris, né? Fizeram várias edições. E o que é tão legal de perceber? Quando você tem essa visão do pensamento sistêmico, que você tá com o olho um pouco mais aberto para enxergar padrão, para enxergar as lealdades, você consegue ver, né? Então são pessoas de sucesso, mas elas tomaram a história delas de canudinho, né? E aí esse episódio em específico, gente, eu achei sensacional, porque ali ele demonstra o que é o pertencimento, o que é agir em má consciência e o que é responsabilidade geracional na prática. Então, se vocês puderem ver, é o Chef's Table Pizza, episódio 4. Não lembro agora, acho que é Pepe o nome do chefe. Contando um pouco da história dele, né? Ele vem de uma dinastia de pizzaiolos. Então, assim, pensa, a pizzaria do pai dele, acho que, sei lá, são 400 ou muitos anos de gerações de pizzaiolos. E ele herdou, junto com os irmãos, a pizzaria do pai. E então, dentro da pizzaria do pai, se fazia o quê? As pizzas do pai, as receitas do pai, tudo do pai. Determinado ponto, ele decidiu que ele queria fazer algo novo, que ele queria criar algumas receitas, ele queria dar algumas remodelagens. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, que eu não vou conseguir abrir agora pra você, vem cá. Ele queria fazer novos sabores de pizza e trouxe isso para os irmãos. Olha, queria trazer, né, fazer algumas coisas diferentes. E os irmãos negaram veementemente, eles queriam se manter ali no padrão, no tradicional do que era a pizza do pai. Então ele falou, bom, então eu vou seguir o meu caminho. E o que ele fez? Montou a pizzaria dele, teve que lidar com uma má consciência imensa, né, de fazer um pouco diferente, ainda, né, sem o apoio da família ali, sem um background que fala assim, não, legal, pô, bacana, vai lá, faz tua história. Não, fica aqui, aqui é o correto, fazer esse padrão aqui é o certo. E aí ele foi tentar fazer a pizzaria dele do jeito dele. Virou um chefe, né, altamente reconhecido aí. É lá na região de Nápoles, na Itália. Nápoles é muito famosa na Itália pelas pizzas. Mas aí ele tá numa cidade vizinha a Nápoles. E aí as pessoas fazem uma verdadeira peregrinação para ir até a pizzaria dele. Que ele reinventou sabores, o jeito de servir, né? Usa ingredientes locais. Então ele, né, fomenta o sistema da cidade, né? Para que usa a agricultura local. Então, o que ele fez? Agiu em extrema má consciência. O que cada um de nós aqui, quando já abre o olho, quer mudar alguma coisa, vai atrás de uma constelação, vai atrás de fazer algum processo terapêutico, alguma coisa que está muito incomodada, percebe que existe um padrão, está fazendo justamente a mesma coisa.
Justamente a mesma coisa, está se afastando de um padrão. E o que que isso gera, gente? O que a gente chama de culpa. Culpa de fazer diferente, culpa de não estar agindo conforme o clã. Porque a gente tem uma coisa muito forte, enquanto seres humanos, que se chama pertencimento. Pertencimento é assim, desde que o ser humano é ser humano, lá mesmo dos nossos ancestrais, lá homens da caverna, estar dentro de um grupo significava sobrevivência. Tanto que se vocês pegarem filmes antigos, uma das penas de morte, talvez a pena de morte que não era assim declarada, era o banimento. O banimento era igual a uma pena de morte. Então era a pena mais temida naqueles tempos. Então percebam o quanto o pertencimento é forte. E isso tudo está lá no nosso inconsciente familiar, nosso inconsciente sistêmico, nosso inconsciente, inclusive, enquanto sociedade, porque não tem coisa mais gostosa do que a gente se sentir pertencente ao grupo que a gente está. Se você tem se você for que nem eu, né, frequenta uma academia de dança, super gostoso me sentir pertencente àquele grupo. Dentro da sua família, você quer se sentir pertencente, né? Tem aquelas piadinhas que as pessoas começavam a soltar umas para as outras. Ah, imagina, você foi achado, não é da família, porque você é muito diferente, né? Isso machuca em um nível, porque todo mundo quer se sentir pertencente. Pertencimento é uma das leis mais fortes e que mais puxam. Mais gostoso que você gêmea da amiga. Ai, a gente é muito gêmea mesmo, né, Carol? Ai, que honra. E aí, gente, pra falar sobre pertencimento e terminar de contar a história do Pepe, é o seguinte. Então, ele tava lá numa dinastia de pizzaiolos, em que até um termo que a mulher fala no chef's table é a massa, né, a massa da pizza tá no DNA dele. Então, pra vocês verem como isso ali naquela família é algo muito sério, é algo muito forte. E aí ele vai e se afasta do padrão. Consegue prosperar, consegue ter sucesso, porque as bases dele são mantidas. Ele ainda faz a massa da pizza como o pai ensinou. Mas ele pegou e colocou um olhar diferente, um jeito diferente de fazer aquilo que já era conhecido na família. Então, o que ele fez? Vamos lá, gente. Ele fez algo de bom com aquilo que recebeu. Exatamente. E mais lindo é a responsabilidade geracional que ele teve, e eu já vou contar para vocês. Mas para mostrar um pouquinho na prática aí o que é que a gente fala de pertencimento, que a gente fala de culpa e má consciência. A má consciência, ela age todas as vezes que a gente está agindo diferente do padrão familiar. Então, se o padrão da sua família, de repente, é ter determinada religião e você não se comunica, não sente aquela religião no seu coração como sendo a que faz sentido para você, e você vai para outra dogmática, você está fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é boa consciência, tá vendo? Peguei um elástico que ó. Isso aqui é boa consciência, tá frouxo. Aqui tá todo mundo fazendo igual. Aqui tá todo mundo dentro do mesmo padrão, tá todo mundo vivendo relacionamentos que é o que deram conta de ser, mas não precisa ser necessariamente um relacionamento que talvez faça sentido para você. Aqui existe um padrão de escassez, aqui existe um não cuidado com a saúde da forma adequada, de muitas vezes. Aqui é o padrão. Quando você toma consciência e você começa a fazer diferente, o que você está fazendo dentro da sua consciência pessoal e da consciência do seu clã? Você está esticando o elástico, ou seja, aqui você está gerando uma tensão. Aqui é todo o padrão da sua família e você está indo no sentido oposto. Isso aqui, gente, gera o que a gente chama de má consciência e de culpa. Culpa por quê? Porque eu não estou grudada mais com o padrão da família. Para trás tem uma história que foi construída, para frente é o desconhecido. E isso aqui gera uma sensação, lembra do pertencimento, que é muito forte, gera a sensação de que a gente não tem lugar, gera a sensação de morte muitas vezes. Se a gente não tem muita consciência disso aqui, desse processo aqui, que é normal sentir culpa, que a gente vai ter que lidar com esse ponto de pressão e de dor, mas que a gente não deixa de pertencer à nossa família porque a gente está aqui. Só que o que acontece muitas vezes? Quando a gente não tem consciência disso aqui, então eu tô aqui, ó,
Eu saí do padrão da família. E aí eu tô aqui. Eu tô procurando me conhecer, eu tô procurando entender os padrões de comportamento, eu tô tentando fazer diferente. Eu tô procurando criar filtros e me envolver com pessoas mais alinhadas. Eu tô conhecendo os meus valores. Eu tô procurando prosperar e eu tô esticando. Eu tô esticando. Eu tô esticando. Eu vou ter que suportar a pressão de fazer diferente. Que foi justamente o que o Pepe fez. Ele prosperou, ele foi pra frente, ele criou as coisas dele, ele ficou mundialmente conhecido. Das pessoas irem pra cidade para ir na pizzaria dele, ele suportou esse ponto aqui, ó. Isso aqui é uma sensação, isso não significa que você não pertence à sua família, isso é só uma sensação. E isso aqui é legal para vocês terem na mente de vocês, fixa a imagem, os olhos de vocês nessa imagem. Todas as vezes que vocês estiverem fazendo diferente do padrão da família de vocês, implicados em seus próprios processos, implicados em fazer algo bom com a vida de vocês, que não necessariamente é igual ao que foi feito antes, mas com muito respeito, com muita amorosidade no coração, é isso aqui que está acontecendo. Se vocês não prestam atenção nesse processo, o que acontece? Você volta. Por amor e lealdade, você volta pro padrão. Por quê? Porque você tem a sensação de que você não pertence mais quando você está fazendo diferente. Mas é só uma sensação. E qual que é a mágica do negócio? Uma vez que a gente está aqui, na nossa responsabilidade, né? De fazer um pouquinho diferente daquilo que a gente considera que faz sentido pra gente, um pouquinho diferente do padrão familiar. O que acontece com o elástico, gente, quando ele fica nessa posição por muito tempo? Ele afrouxa. Então, é uma fase. É uma fase de um processo. Esse ponto de pressão não vai existir para sempre. Porque daqui a pouco você consegue ver que você pode fazer um pouquinho diferente. Que você não deixa de pertencer. E que você está levando adiante a história da sua família de um novo formato. De um novo jeito. Quem sabe um jeito um pouquinho mais saudável. Um amor que leva para o mais. Ao invés daquele que leva para a beira do abismo. No final é tudo amor. Mas ó, isso aqui não, esse ponto de pressão não dura para sempre. Na hora que eu largar esse elástico, ele já não vai estar mais do mesmo tamanho de quando eu comecei essa dinâmica com vocês. Ele já vai estar mais frouxo. E é exatamente o que acontece. Então, quando a gente está aí implicado na nossa própria existência, querendo fazer diferente, é isso aqui que a gente tem que suportar durante o processo. Entenderam? E o que aconteceu com o Pepe? Suportou isso aqui. Só que o Pepe tem um filho, né? E aí até durante este processo aqui, que ele viveu, que ele sentiu dor, que ele sentiu que ele não fazia parte, os irmãos pararam de falar com ele, né? Ele já teve muito mais contato com a mãe. Quando a mãe faleceu, ele retomou o contato com os irmãos, e aí ficou tudo bem. O filho voltou, né? Falou que não queria fazer faculdade, queria fazer parte da pizzaria dele, porque, claro, alguém, vocês conhecem o pensamento sistêmico, vocês sabem o quanto é forte. O filho dele falou, não, eu quero continuar no negócio da família. E ele falou, tudo bem, olha ele agindo aqui, para criar um novo padrão. Ele fez assim pro filho dele, tudo bem, você pode ficar na pizzaria, você pode ficar na minha pizzaria, mas uma hora você vai fazer as suas. Uma hora você vai sair da minha e você vai fazer as suas, que eu quero que você faça as suas, do seu jeito. E aí ele fala que desde já o filho dele, dentro da pizzaria dele, já faz novos sabores de pizza. E que ele coloca no menu, né? Que é o filho que criou aquela pizza, não é dele. E que ele falou assim, que mais gostoso do que receber um elogio referente àquilo que ele criou, é receber um elogio referente àquilo que o filho dele criou. Então, se ele estava aqui sofrendo essa resistência de fazer diferente de todas as gerações que vieram para trás dele, ele aguentou fazer diferente, esse ponto de pressão, e ele criou algo novo. Então, o filho dele já está autorizado a fazer diferente. Que a gente tem a responsabilidade geracional de entender que tudo aquilo que a gente faz, que a gente decide diariamente para as nossas vidas, também vai impactar em quem vem na frente. Também vai impactar na vida dos seus filhos. Se você está aí, implicado no seu próprio processo, para se entender melhor, para prosperar, para ir para frente, para ter mais saúde, para cuidar de si, quantos antes não puderam?
quando os nossos ancestrais, gente, eles trabalharam por mera sobrevivência. Não tinha essa coisa de propósito. Vou trabalhar com o que eu gosto. Não, gente, era para botar comida na mesa. Fazia-se o que era necessário. E aí você fica num ponto de processo, eu quero fazer algo, né? Aquela coisa que também a gente coloca um tanto na cabeça da gente. Ai, meu Deus, tem que fazer algo com tanto propósito, né? Sendo que o propósito da vida é a vida em si. Então, o que você está fazendo de bom com a sua existência? Você está servindo? Você está dando o seu melhor? Está cuidando bem da filha dos seus pais? Sabe? Esse tipo de coisa. Que quem chega na frente, quando recebe, recebe diferente. Recebe a pressão mais leve. Esse menino, esse garoto, ele não vai ter o peso de que, putz, se eu fizer diferente, minha família não vai aceitar. Ele já está autorizado. O pai já fomenta que ele faça diferente. O pai já está dando, já passou pelo ponto de pressão para que a geração seguinte não precisasse. E isso aconteceu, gente, com todos nós. Muitas coisas a gente passa ainda assim por amor e lealdade, por amor cego. Lógico, né? Porque a nossa alma olha para outro lugar que não a nossa alma aqui, né? Os nossos olhos físicos olham. Mas quem veio antes de nós também fez o mesmo movimento. Então, quantas antes não sustentaram casamentos para que você hoje estivesse aqui? Casamentos que não faziam mais sentido. Enquanto você não coloca isso no seu coração, e aí vai se conhecer, vai criar frutos, para que você estabeleça relacionamentos de um lugar diferente, você não passa isso para frente. Você vai passar ainda aquele amor que não é tão saudável, né? Então, porque é sempre sobre vida e morte, mais e menos. Né? Quando a gente fala de pensamento sistêmico, é sempre essa questão. Ou eu estou indo para o mais, ou eu estou indo para o menos. Ou eu estou mantendo um padrão, ou eu estou procurando fazer um pouquinho diferente com aquilo que me foi dado. De um lugar de muito amor, de muito respeito, de muita amorosidade. E o elástico já nem tá mais tão firme de quando a gente começou a dinâmica aqui com vocês. Então, responsabilidade geracional. Gato, não vai pegar meu elástico não. Responsabilidade geracional é sobre isso. Não se engane. Todas as suas decisões influenciam em quem vem pra frente e influenciam também em quem está do seu lado, né? Então, vivemos em um grande sistema. Então, essa live é realmente para trazer a reflexão para vocês, né? E assistam, gente. Assistam esse episódio do Chef's Table, porque ele é maravilhoso. Trazer a reflexão para vocês de quanto a vida de vocês é preciosa. Do quanto é preciosa, do quanto cada decisão que vocês tomam hoje influencia inúmeras gerações que vêm para frente. Então escolham de verdade, viver com intencionalidade, escolham olhar para vocês. Se algo incomoda, escolha olhar para isso, a menos que você queira ser mais uma peça do padrão continuado. E tá tudo bem se isso for a sua decisão também. Mas na responsabilidade geracional a gente sabe que aquilo que eu faço hoje sim, tem peso para quem está do lado, tem peso em todos os sistemas que eu estou inserida e sim, vai influenciar nas gerações que estão para frente, porque a vida quer seguir adiante, gente. A vida quer seguir adiante. Então, é isso. Ficou claro? Chegou num bom lugar aí para vocês? Comentem aí para mim. Eu tô gostando demais de fazer essa live em formato bem curtinho, bem potente, bem concentrado, porque aí não tem desculpa, né, gente? Para 40 minutos de live, às vezes eu sei que fica um pouco complicado, mas para 20, se você não tem 20 minutos para olhar para você e para fazer uma reflexão nesse sentido, gente, que pode mudar o rumo das coisas, pelo amor de minha Nossa Senhora, né? Vamos lá! Responsabilidade geracional, vamos fazer algo bom, Chegou num bom lugar aí? Vocês entenderam? Me digam, por favor. Que bom. Então, que a gente faça um ótimo final de semana, faça uma ótima sexta-feira com essa consciência de que, cara, teve muita gente que precisou passar por coisas inimagináveis. O e-mail vai ficar gravada, tá bom? Eu vou deixar disponível lá no meu feed para vocês. Então, desse lugar assim, sabe? Putz, muita gente passou por muita coisa para eu chegar aqui. O mínimo
o mínimo que eu tenho que fazer em relação à minha existência é cuidar da vida que bate no meu peito. É cuidar bem da filha dos meus pais. É ter responsabilidade com tudo aquilo que eu escolho pra mim. Com todas as decisões que cabem à minha vida. Com todas as pessoas com as quais eu escolho me envolver. Para que lá na frente... Me emocionei agora. Quando os nossos descendentes olharem para trás, eles encontrem lugares mais tranquilos de ficar. Que para eles não seja tão duro prosperar. Que o relacionamento seja um lugar de paz, de amor, de tranquilidade, de respeito. E que seja natural cuidar da saúde, que seja natural pausar, e que esteja tudo bem sentir. E todas as grandes questões, os grandes sintomas que chegam diariamente dos clientes e das percepções que eu troco tanto com vocês, que todos esses lugares que hoje a gente vive de dor, porque a gente não escolheu olhar ainda pra gente, que quem vier na frente possa olhar com mais tranquilidade. Imagina para o filho do Pepe. Eu posso fazer diferente. Meu pai já me abençoou. Então, e por mais que assim a gente não... Que nem no caso dele, né? Que foi tão concreto assim, tão fácil de ver. Mas quando a gente não tem essa bênção expressa, que a gente consiga sentir ela dentro do nosso coração. Porque ela está, né? A vida quer seguir adiante. O amor está sempre presente nas famílias. Amor ágape, sabe? Que leva a vida adiante. Não aquele perfeito, romantizado, idealizado que nos é colocado muitas vezes. Aquele que é essencial. Então, é sobre isso. Que a gente possa fazer cada vez mais escolhas mais pautadas no mais e na vida e na prosperidade, no amor, na saúde, naquilo que gera realmente sempre mais e mais e mais vida e mais impulso para que a gente vá para o mais e a vida siga, sim, de forma mais saudável para frente. Certo, meus bens? Uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. A gente continua aqui. Que bom que fez sentido no coração de vocês, que chegue num bom lugar, né? É realmente uma reflexão muito preciosa e que é necessária. A gente precisa. Tudo começa com amor, tudo. A gente que precisa começar a entender o amor em tudo, né? A gente precisa tirar aí a criança da sala, botar o adulto aqui e enxergar o amor em tudo, porque ele tá lá. Certo, meus bens? Nem sei quanto tempo a gente ficou de live, mas eu acho que batemos os 20 minutinhos. E eu vou ter que ficar me controlando, porque senão eu falo demais, vocês me conhecem, né? Uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e até breve. Um beijo!